presença nessa transmissão, e se assim no decorrer do mover na transmissão, o Senhor assim quiser nos usar, permita-nos sermos nabi do Senhor, mensageiro de Deus, boca de Deus na face da terra. Se porventura assim o Senhor quiser nos usar, usa-nos, ó Deus da glória, para que o enfermo ou enferma saia daqui curado, curada de sua dor, enfermidade. Usa-nos, ó Espírito Santo do Senhor, para que haja restituição, talvez na perca na história desta mulher, para que haja restituição, talvez nas percas na história deste homem. Permita-nos sermos ferramenta, Deus da glória, usado pelo Senhor para acrescentar a vida. Por isso iniciamos esta campanha de oração, nos colocando em sua dispensação. Espírito Santo do Deus da glória, seja muito bem-vindo a essa transmissão. Tenha liberdade de nos usar conforme o querer e a vontade do Deus da glória. Mas se porventura o Senhor assim também não quiser nos usar, todavia te adoraremos, porque tu és digno de adoração. Se o Senhor fizer e mover e prover, o Senhor será Deus. Mas se o Senhor não fizer, não mover e não prover, ainda assim tu serás Deus em nossa vida e em nossa história. Nos colocamos em sua dispensação. Mova segundo a sua vontade, Senhor. Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Não é minha vontade, mas é a sua vontade, Senhor da glória. Paulo entendeu que é a vontade de Deus que tem que prevalecer acima da dele. Apóstolo Paulo entendeu desta maneira, e eu estou aqui nessa transmissão, neste vídeo de oração por milagre. Senhor, para fazer a sua vontade, não a minha, nem a do meu irmão ou da minha irmã, mas a sua vontade, porque segundo a Bíblia vai dizer em Provérbios, a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então, Senhor, nos colocamos em sua dispensação, ao iniciarmos mais uma campanha de clamor por milagre, de adoração por milagre. Estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração. Estamos aqui neste canal provocando milagre na adoração. Eu não sei qual milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado pelo Deus da glória na vida dele. Eu não sei qual o milagre que esta adoradora que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançada pelo Deus da glória. Mas, Senhor, tu és um Deus de milagre. Então, em nome do Senhor Jesus, estaremos agora entrando na grande corrente de oração por milagre. Estaremos agora entrando nesta grande corrente de clamor por milagre. Independente de qual seja o milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado, será alcançada pelo Deus da glória. Eu creio que o Senhor é um Deus galardoador, é um Deus abençoador. Eu creio que o Senhor está aqui para ouvir a nossa petição. Então, Deus da glória, eu elevo a Ti a minha voz em oração para estar provocando o meu milagre na minha adoração. E porque, pastor, o Senhor ele indaga, ou o Senhor frisa repetitivamente essas palavras, provocando o milagre na adoração? Porque a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, assim: eis que o ouvido do Senhor, ele não está gravado para que não possa nos ouvir. Eis que os braços do Senhor, eles não estão encolhidos para que não possa nos alcançar ou abençoar. Isaías 59, verso 1 está escrito que são as nossas atitudes que tornam dissensão. São as nossas atitudes que nos distanciam do nosso Deus, do nosso milagre. Por isso estamos aqui com a atitude de estar provocando milagre na adoração. De calabraia shuriandaraia. Nós aprendemos, Deus da glória, na sua palavra de Gênesis, Apocalipse, que quando os antigos inclinaram seu coração, mente, lábio a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, os mesmos alcançaram os feitos do Senhor em forma de milagre. E eu creio que na vida, na história desta mulher, eu creio que na vida, na história deste homem, não há de ser diferente. Eu creio, Pai amado, que vidas que estão aqui, Senhor, formando comigo, formando conosco esta grande corrente de oração por milagre, esta grande corrente de clamor por milagre, hão de voltar aqui e testificar os feitos do Deus da glória em forma de milagre. E porque nós cremos que nos altos céus nós temos um Deus todo-poderoso, capaz de alcançar e impactar vidas com seus feitos em forma de milagre, milagre sobrenatural da glória. Oh Deus todo-poderoso, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre,
milagre, porque tu és um Deus que opera milagre. Ah, Senhor, tu nos colocaste nesta plataforma para estarmos orando por milagre e apregoando que o Senhor ainda opera milagre, porque há vidas que se denominam cristãos que já não acreditam mais nos seus feitos em forma de milagre. Há vidas, adoradores, adoradoras que se colocam como adorador, como adoradora, mas não acreditam mais que possam vivenciar os feitos do Senhor em forma de milagre. Aquela que indaga a dizer: milagres aconteceram no passado, nos tempos atuais já não existem mais milagre, mas o Deus a qual nós estamos adorando é aquele que frisa em suas palavras a dizer assim: eu sou o mesmo ontem, hoje, serei o mesmo eternamente. O Senhor afirma em suas palavras, Pai, na Bíblia Sagrada, que o Senhor é imutável, ainda que pessoas indagam a dizer que o Senhor já não opera mais milagre, que o Senhor operava milagre no passado. O tempo tenha mudado, talvez pessoas tenham pensado desta maneira, mas o tempo até muda o homem. Com o tempo o homem perde o seu vigor, com o tempo o homem perde a sua saúde, com o tempo vai até envelhecendo, mas o Deus a qual nós estamos adorando, o tempo não tem poder sobre ele, e é por isso que o Senhor frisa em suas palavras a dizer: Deus da glória, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. O Senhor frisa nas suas palavras dizendo que o Senhor é imutável, o mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilha no passado, ainda opera milagres, sinais e maravilha. E eu creio que vidas, adoradores, adoradoras vão sair daqui com o que deseja o seu coração, porque assim como diz na palavra do Senhor em Eclesiastes, que o nosso Deus, segundo a sua misericórdia, o Senhor ele faz se cumprir, o Senhor ele fará se cumprir o desejo do nosso coração. Eu te apresento o que deseja esta mulher receber em forma de milagre, Senhor. Alabrande candurebia choria, uriande caie candarabia choria andaraio, alabrande code candarabia choria andaraia. Eu te apresento o que desejo, que almeja receber do Senhor em forma de milagre este homem, esta mulher, Deus da glória. Vai de encontro à petição desta mulher, vai de encontro, Senhor amado, à petição deste homem, independente da maneira em que a mesma esteja, talvez agora, no exercício da fé dela, no exercício da fé dele. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de joelho dobrado, adorando ao Senhor. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de pé, adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a foto em suas mãos, pedindo ao Senhor pela pessoa desta foto. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a carteira de trabalho, pedindo ao Deus da glória que abra esta porta de emprego, talvez para si ou para um dos seus. Pessoas que talvez esteja com resultados médicos ou até com exames marcados em suas mãos, agora entregando a área da saúde em suas mãos, Deus da glória. Independente da maneira em que esse adorador, esta adoradora esteja no exercício da fé dele ou dela, importa que exercita a fé. Há aquelas que indagam a dizer: mas eu não sei como orar, e é por isso que eu não participo da corrente de oração. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar, mas é o Espírito Santo do Deus da glória que pega as nossas orações e leva-as ao Rei da glória, segundo a Bíblia diz, e apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. E o Senhor está presente, Espírito Santo, por isso eu te peço, não permita que nossas orações, que nossas petições limitem-se ao teto deste lar, ou de cada lar representado, mas leva a causa desta mulher, o milagre que ela precisa viver ao trono da glória, a causa deste homem, o milagre, Deus amado, que ele precisa viver, ser alcançado pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus, para que vidas voltem aqui e testifiquem os feitos do Senhor em forma de milagre. Senhor, foram inúmeros testemunhos de milagres que desde o final de 2021 nós postamos na FOIU: cura, libertação, transformação, restituição sentimental, porta de emprego. Foram inúmeros os feitos do Senhor, e a sua palavra jamais ela falou que o Senhor começa uma excelente obra e as deixa pela metade, mas ao contrário, Deus da glória, a sua palavra vai dizer assim: aquele que começou a boa e grande
grande obra em nossa vida. Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. Segundo a sua palavra, o Senhor é fiel para continuar. Deus continua operando o milagre, Pai. Tem vidas aqui que o Senhor trouxe para vivenciar o milagre. Tem pessoas que o Senhor trouxe aqui para estar formando conosco uma grande corrente de oração por milagre, porque através da oração os antigos alcançaram o milagre. A Bíblia vai dizer de Gênesis, Apocalipse, que quando os antigos inclinaram a adorar o Senhor, vivenciaram o milagre. E nos dias atuais não é diferente. Eu creio que a oração há de atrair o milagre. Eu creio que a adoração há de atrair o milagre na vida de adoradores, adoradora. Eu creio que vidas sairão daqui, Pai amado, com a bênção que almeja ser alcançada pelo Senhor na história dela, na história dele, Pai amado. Por isso eu te apresento vidas, por isso eu te apresento adoradores, por isso eu te apresento adoradoras, e eu peço ao Senhor, alcance com o milagre que essa mulher precisa ser alcançada pelo Senhor. Alcança, Deus da glória, com o milagre que esse homem precisa ser alcançado pelo Senhor. Davi, ele referindo-se ao Espírito Santo do Deus da glória, certa vez indagando, ele dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar, o levantar. Muitas das vezes, Deus da glória, a palavra não me chegam à boca, mas tu, Senhor, tu já conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavra. Segundo o salmista Davi, quando nós adoramos ao Deus da glória, o Espírito Santo do Senhor se coloca diante de nós. Ele sonda nossa mente e nosso coração. Segundo o salmista Davi, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Deus da glória, de maneira que antes que nós convertemos em palavra ao que nós almejamos ser alcançado pelo Deus da glória, o Espírito Santo do Senhor, ele já toma conhecimento do que nós almejamos. Deus, olha o que essa mulher precisa viver em forma de milagre. Deus, olha o que esse homem precisa viver em forma de milagre. Vai sondando cada mente, cada coração neste momento, a cada petição, Senhor da glória. Ainda que olhares estejam elevados em direção ao aparelho de celular, mas eu creio, Deus da glória, que corações e mentes já estão inclinados a Ti, elevados a Ti. Em Salmo 121, a princípio Davi também olhava para o monte, quando mesmo disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista que olhava para o monte à espera de um socorro, na mesma frase ele disse: o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Ainda que olhares estão elevados, Deus da glória, em direção a este vídeo, a essa transmissão, eu creio que corações e mentes já estão elevados, inclinados agora para o Senhor. Eu creio que corações e mentes já estão entregando em suas mãos o que esta almeja será alcançada pelo Senhor em forma de milagre. Eu creio que corações e mentes, Pai amado, já estão entregando suas causas nas suas mãos, e eu creio, Senhor da glória, que vidas voltarão aqui e testificarão os feitos do Senhor em forma de milagre, porque eu creio que o Senhor já vai tocar em histórias, em vidas com milagre sobrenatural da glória. Por isso eu te peço, Deus, entra com o milagre que essa mulher veio aqui buscar do Senhor. Entra com o milagre que esse homem que aqui se encontra veio receber do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, deu de resposta. A Bíblia vai dizer em Jeremias, capítulo de número 33, no verso de número 3, quando o Senhor, ó Deus da glória, requisita ao profeta Jeremias com a dor, dizendo assim: Jeremias, clama-me e respondar-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, Jeremias. É o Senhor falando para a sua igreja. Então somente me adora e você viverá a novidade que eu, Senhor da glória, tenho preparado ao seu respeito. Então somente inclina seu coração e mente a me buscar, e você conhecerá o Deus de milagre que eu sou na tua história. Laia candarabia candaraia, ramande candaramandaya candarabia, porque tem pessoa olhando para tua história, amando e cando rebi andaramandaya candaraia, e dizendo: cadê o Deus? Alabra chegue andaraia, alamande calachuri andarábia, alabra chegue andaraia. Onde está o Deus da Maria Regina? Eu quero ver Deus na vida da Maria Regina, através do testemunho dela. Alabrande calablaia chegue andaraia. Mas o Senhor fala contigo assim, Maria Regina. Alamande cando rebi andarábia. Enquanto tem pessoas tentando ver a minha presença na sua história através dos meus feitos, estou eu, Senhor, renovando as suas forças e te colocando de pé, porque para administrar o que eu tenho para você é necessário de calamande calachúria, é necessário estrutura labrande cala
Olha aí o meu espírito como renova você. Olha como eu renovo o seu ânimo. Olha como eu te coloco de pé decando. Porque tem pessoa querendo ver a presença, querendo ver a resposta do agir do Senhor na tua história. Mas Deus manda te dizer que saberão quando tu dares o testemunho, porque o Senhor não deixou de lado o que está no teu coração. Porque tem algo, terra, que você tem perguntado ao Senhor: Deus, por que não acontece? Mas o Senhor colocou o meu coração para te dizer que Deus, ele está preparando Deus, ele está te preparando, porque ele tem para você, porque o adversário tem uma grande fúria, e o Senhor manda te dizer que se der de qualquer maneira, vai haver perca. Deus está te estruturando, porque ele tem para você, diz o Senhor para você. Deus, criador dos céus e da terra, Deus de resposta. Eu creio, Deus amado, eu creio que as barreiras vão cair por terra, pois a Bíblia vai dizer no livro de Josué, a Bíblia vai dizer que Josué chega na terra que o Deus da glória havia prometido a Josué, Caleb e o povo de Israel, mas havia uma muralha indestrutível. Então imediatamente eles colocaram-se a adorar o Deus criador dos céus e da terra, e o Senhor orientou a Josué e Caleb que rodeassem aquela muralha adorando. E segundo a Bíblia Sagrada, enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel rodeavam as muralhas de Jericó a adorar o Deus da glória, aquelas muralhas iam caindo por terra. Eu creio, Senhor da glória, que nesta grande corrente de oração já tem barreira caindo por terra. Eu creio que no mundo espiritual já está acontecendo uma peleja a favor de vida, a favor de história, a favor de família, porque a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer no livro de Daniel, capítulo de número 10, que Daniel estava em 21 dias orando, jejuando ao Deus da glória. Daniel, ele não via, mas uma peleja estava acontecendo, porque a fúria, porque o príncipe da Pérsia estava impedindo o mensageiro, o anjo Gabriel, chegar até o profeta Daniel. Foi necessário o Deus da glória enviar Miguel, o anjo da peleja, para jogar por terra. Eu creio, Senhor da glória, eu creio que o Senhor está pelejando por vidas neste momento. Eu creio que o Senhor eu creio que o Senhor está pelejando por vidas neste momento, porque tem situações que pessoas não estão suportando. Tem pessoas que estão aqui que já indagou Deus da glória, dizer: Deus, se continuar do jeito que está, eu vou acabar indo à loucura, Senhor da glória, porque eu tenho falado com esta pessoa dentro desta casa, mas parece que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. O Senhor manda dizer para você, mulher, agora é tempo de se calar e apenas adorar, porque a tua palavra tem recebido, tem chegado a esta pessoa de dentro da tua casa como afronta. O Senhor manda dizer: vou eu, Senhor, trata onde a sua voz não alcança. Eu te trouxe aqui para te dizer: aqui saber que eu sou Deus dentro da tua casa também, na tua história também. Deus, criador dos céus e da terra, dentro desta corrente de oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor: socorre vida, socorre história, assim como aquela barreira caiu por terra diante de Josué e Caleb, e o povo de Israel puderam tomar a posse da promessa. Deus confirma a vitória na vida deste homem, confirma, Deus da glória, a vitória na vida desta mulher, nesta grande corrente de oração por milagre. Vai jogando por terra toda a horta espiritual maligna,
Eu não sei o que tem servido como barreira ou como impedimento diante desta mulher. Eu não sei o que tem servido como barreira ou como impedimento contra a história deste homem. Mas assim como as muralhas de Jericó caíram por terra diante de Josué, Caleb e o povo de Israel, vai jogando por terra, Pai. Vai derrubando todas as barreiras agora. Todo levante diante desta pessoa agora. Do calabrande caiacanda rabiachuri andaraia. Deus, Criador dos céus e da terra. Deus que respondeu aos antigos com um milagre, com seus feitos sobrenatural, pois a Bíblia vai dizer que no livro de Êxodo, quando Moisés naquele deserto, ele se depara diante de um mar ousa parar Moisés, o mar ousa parar Josué, Caleb e o povo de Israel. Imediatamente eles colocam-se a adorar o Senhor, e o Deus a qual nós estamos adorando nesta grande corrente de oração por milagre, abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Eu não sei o que está como impedimento, eu não sei se é obra de bruxaria, macumbaria, esse tranca-rua do inferno que está pelejando contra a vida sentimental desta pessoa, pelejando contra essa pessoa, desta família, contra esta casa, contra os projetos, a finança. O labrande calabraia chegue anda rabiandaraio. Mas eu peço ao Senhor, Deus que abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão e Miriam passar, Deus que derribou as barreiras para dar vitória para Josué, Caleb e o povo de Israel. Deus vai jogando por terra todo impedimento contra a felicidade desta pessoa, todo levante do adversário. Alabrande calabraia chegue andaraia, arabrande calachuri andaraia. Tem uma pessoa que, ei, eu vou falar, Jeová de calaia candarabia caia candaraio. Urabrando que me andarai, urabando que eu dou caia candure mandaio. O Senhor fala contigo assim: ei, não inclina o teu coração para quem fez ou porque fez, não terra. Porque tem uma mulher dizendo assim: ai, eu acho que fulana fez algo maligno contra mim. Urabando camandaia candaraio. Eu tô achando que ela levou o meu nome, eu acho que ela levou o nome da minha família. Ah, para aquele lugar de calachuri andaraia. Ei, mulher, tu sabe até o lugar aonde você imaginou que esta foi e levou lá o nome para destruir a tua vida, mas o meu Deus manda te dizer: ei, urabacandaramandaya candaraia, não inclina o teu coração, a sua mente a quem fez ou por que fez, porque sou eu, Deus, que joga por terra toda a arma do adversário, e hoje cai por terra, urabando camandaya candarábia, hoje cai por terra, porque o que importa é o que está em vós, e assim como diz a palavra do Senhor, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, maior é o que está em vós do que o que está nela, labrande que é a canarábia, e o que está em você é a presença, a sacrossanta do Espírito Santo do Senhor. Porventura não conhece a glória do Espírito que o Senhor colocou agora do teu lado, rabai de calachuri andaraia. Olha aí esse escudo que o Senhor coloca sobre você para te proteger de candarai, arabra candurebi andaraia candarábia, oriande calabaia candaraia, orablaia candarabia shuri andaraio. Em o nome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nessa corrente de oração com a mesma convicção que o teu servo, profeta Elias, ele tinha. Elias, ele tinha tanta certeza que o Senhor responde exatamente com o tema apresentado, a petição que Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo, Elias lança um desafio aos profetas de Baal, dizendo assim, profeta de Baal disse, Elias dizia assim: vamos clamar, vamos adorar. E o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel. O Deus que responder com fogo. Elias coloca um tema ao desafio. Elias coloca um tema ao desafio. Elias, ele diz: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. Estamos aqui com a mesma convicção do profeta Elias. Estamos adorando e dentro da adoração estamos colocando um tema. E o tema é oração por milagres. Elias orou por fogo. E o Senhor respondeu a Elias com fogo.
Nós estamos orando por milagres. E eu creio que o Senhor há de responder a vidas com milagres. Eu creio que o Senhor vai alcançar a Valéria com milagre que ela almeja receber do Senhor. Alabrande calachuri andaraio. Alamande calachuri andarábia. Eu creio que o Senhor vai responder a Edilânia com milagre que ela veio receber do Senhor. Assim como o Senhor respondeu a Elias com fogo, Pai. Vai ter resposta na história da Edilânia. Alamande caia candarábia. Em o nome do Senhor, Pai. Vai ter resposta para Lúcia Silva, porque tu és um Deus de resposta. Labraia candaraio. O Guilherme, Senhor da glória. A Karina, Tassiane, Sirene, Giovana, Rosane, Senhor da glória, Antônia, cada vida, cada um dos teus servos e servas, aqueles que nós lembramos, aqueles que nós não lembramos, aqueles que nós lemos, aqueles que nós, aquelas ou aqueles que nós não conseguimos alcançar, vai ter resposta do Senhor, porque em Jeremias 33, verso de número 3, o Senhor disse assim para Jeremias: Jeremias, clama-me e respondar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias, vai ter resposta na vida deste adorador por parte do Senhor, vai ter resposta na vida desta adoradora por parte do Senhor. Se tem vidas aqui, Senhor da glória, neste canal provocando o seu milagre na adoração, se tem vidas aqui neste canal provocando o seu milagre na adoração, é porque verdadeiramente elas creem que o Senhor é galardoador. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B ainda no livro de Hebreus capítulo 11, no verso 6 está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Ele existe, e além de existir Ele é galardoador. É necessário crermos não apenas na existência do Senhor, está escrito em Hebreus, mas cremos que o Senhor é Deus abençoador, um Deus que é capaz de abençoar vidas. Alabrachegue andarábia, alabande codecanto rebi andaraia. E tem vidas aqui que eu creio, Deus da glória, que sairão daqui com milagre. Alabraia chegue andarábia, assim como a nossa irmã Maria Regina, Senhor da glória. Tem vidas aqui que estão formando conosco esta grande corrente de oração por milagre, porque crê que o Senhor é Deus que alcança vidas com milagre. Alabraia show que me andarábia, arablande caia candarai. Eu não sei quem é essa mulher, mas eu vou falar. Eu não sei quem é essa varoa, porque Deus não me dá o seu nome, mas tem uma varoa que tem recebido muito conselho para desistir de um algo, e tem ficado com uma tristeza muito grande no teu coração com essa pessoa. Você falou assim: essa pessoa está tentando me fazer desistir, porque é uma pessoa frustrada, não consegue ser feliz e não quer que eu lute pela minha felicidade. Mas o meu Deus manda te dizer: mulher, não guarda tristeza no seu coração desta. Alabraia shuri andarábia, tão somente persevera, porque de que ele mande que ia candarábia. Vou eu, Senhor, te exaltar, e através do teu milagre, esta que já não sonha vai voltar a sonhar. E mande caia candarábia shuri andaraia. O Espírito Santo do Senhor me mostra que uma mulher com tristeza muito grande no coração, porque essa outra tem tentado de calachuri andaraia, fazer ela desistir de um algo, mas Deus manda: não entra tristeza no teu coração, porque através do seu testemunho, alabrachuri andaraia, esta vai conhecer de calachuri andaraia e vai voltar a acreditar, vai voltar a sonhar de calamande reia candaraia, urabando que manda ya candarábia. Alabrachuri andaraia candorebia, alabrande calachuri andaraio. Deus criador dos céus e da terra, Deus que respondeu aos antigos que adoraram ao Senhor. Deus, estamos aqui nesta grande corrente de oração, de intercessão por milagre. Estamos aqui, Senhor da glória, a clamar, a atrair o nosso milagre através da adoração, porque em Isaías 59 está escrito que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir, os seus braços não estão encolhidos para que não possa nos alcançar e abençoar, mas as nossas atitudes, elas têm feito dissensão, distanciando-nos do nosso Deus, o nosso milagre. Por isso estamos aqui nos aproximando, Senhor da glória, não apenas do Senhor, mas dos seus feitos, Deus da glória. Por isso eu te apresento vida, eu te apresento calabrande raia candarábia, alabrachuri andaraia. Entra com providência, Senhor da glória. Alabraia cando rebi andaraia, alamande calabrande
Rabrashuri Andaraia. Giovana, tem algo que Deus tem te mostrado a respeito da personalidade de uma pessoa. Quando eu li o nome Giovana aqui, Alaia Candarábia, Deus me mostrava ela em dúvida a respeito de um sentimento de uma pessoa, se é sincero ou não. Alaia Candurébia. E o Senhor me mostrava, sabe, Giovana, Labrachegue Andaraia, Giovana Vitória, contigo, de Calachuri Andaraia. O Senhor, ele me mostra de Calachuri Andaraia, e ele mandava eu falar para você, fala para ela que eu mostro para ela. Tem coisas que tu tem sentido que é Deus te mostrando. Alabrande Calachuri Andaraia. Tem coisas que você tem tido percepção. Alabrande Raia Candaraio. E sabe por quê? Porque Deus não quer que você venha ser pega de surpresa. Labrande raio, Urabrachuri Andarábia, Calabrando rede Andaraio, Arabrachuri Andaraia. Tem gente aí agradando demais, tentando agradar, mas não é nada do que está transparecendo. Arabrachuri Acandaraio, Urabando que mandaia Candurébia. Deus, Criador dos céus e da terra, Rabrai decaia canto rébia, deu de resposta, pois a Bíblia vai dizer que quando Elias adorou diante dos profetas de Baal, diante dos profetas de Desci, o Senhor respondeu, o Senhor entrou com resposta. A Bíblia vai dizer que os profetas se clamaram, adoraram e não obteram resposta, mas quando Elias clamou, o Senhor respondeu, deu de resposta. Deus que respondeu Elias com o tema que ele apresentou, e o tema que Elias apresentou foi fogo. Elias disse: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. Oh, Deus de resposta. Tem pessoas pedindo aqui pela vida sentimental, tem pessoas pedindo a resposta do Senhor para sua área familiar, tem pessoas aqui pedindo, Deus amado, a resposta, a providência do Senhor para sua área de saúde, Senhor da glória. E tu és um Deus de resposta, tu és um Deus de glória, tu és majestoso, e já podemos contemplar a sua glória, a tua presença neste lugar. Entra com a resposta que essa pessoa veio receber do Senhor. Entra de Cleia Candarábia, Rablachuri Andaraia Candaraia. Vai jogando por terra todo e qualquer impedimento e vai dando vitória. Senhor da glória, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na área sentimental desta mulher, pelo milagre, Senhor, na área sentimental deste homem, porque tem pessoas aqui com a sua vida sentimental abalada. Tem lares que deveria ser o ninho do amor, mas está parecendo mais uma arena de guerra, de afrontas. Tem lares que está havendo mais competição do que carinho. Quem tem mais autoridade dentro desta casa? Olha a disputa de autoridade dentro desta casa. Entra com providência, Senhor. Porque o Senhor uniu esse casal para ser feliz no relacionamento, não para viver nesta contenda. Entra neste lar e socorre esta vida, socorre esta pessoa, Senhor da glória. A Bíblia vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos. A Bíblia diz que o adversário ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário tem destruído? A Bíblia vai dizer em Efésios 6, verso de número 13, que o adversário é inteligente, astuto. Pois está escrito assim em Efésios capítulo de número 6, verso de número 13. Porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Segundo o livro de Efésios 6,13, o adversário é astuto, ele é sábio. Ele sabe que quando ele toca em áreas sentimentais, ele não destrói apenas uma vida, mas toda uma família. Por isso eu quero acrescentar a oração por milagre. Deus, Criador dos céus e da terra, a vida sentimental desta pessoa que aqui se encontra, entra com providência, entra com socorro do Senhor, porque é uma grande fúria do adversário contra a vida sentimental desta pessoa, mas o Senhor ainda socorre teus servos. O Senhor ainda é Deus que socorre suas servas. Por isso eu te peço, Senhor, entra com socorro. Em Salmo 121, Davi dizia assim: o meu socorro vem do Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, socorre a vida sentimental desta mulher, Senhor. Socorre a vida sentimental deste homem. Deus, entra com o socorro do Senhor. Senhor, lembro-me com regozijo das restituições sentimentais que nós postamos na FOIU, vidas que voltaram a essa transmissão.
e agradeceu. Pastor, obrigado pelas orações, meu esposo voltou. Pastor, obrigado pela oração, minha esposa voltou. Quantos foram os testemunhos que nós nos regozijamos dos feitos do Senhor? Estamos aqui desde o final de 2021. E a Bíblia não fala que o Senhor começa uma boa e grande obra e as deixa pela metade, ao contrário. A sua palavra vai dizer, Deus da glória, assim, aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. O Senhor começou, Pai. Senhor, o Senhor já alcançou vidas, restituindo. E eu creio, Pai, que o Senhor é imutável. Por isso eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor, se porventura, diante dessa transmissão tenha vidas, tenha adoradores, adoradoras com seu relacionamento destruído. Toca na vida sentimental desta mulher com toque de milagre, Senhor da glória. Toca na vida sentimental deste homem com toque de milagre, Senhor da glória. E porque eu acrescento nesta oração uma oração pela restituição sentimental. Porque a minha Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo de número 42, Jó não estava orando nem por ele. Segundo a Bíblia Sagrada, Jó estava orando pelos seus amigos. E o Deus a qual nós estamos orando, o Senhor restituiu na vida de Jó tudo o que havia se perdido. E talvez a única perca na vida desse homem ou desta mulher seja sentimental. Quantas e quantas das vezes, Deus da glória, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos com esse tipo de pedido de oração, dizendo, pastor, preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantas e quantas das vezes, Senhor da glória, nos deparamos com esse pedido de oração. Senhor, toca na vida sentimental desta mulher com toque de milagre. Toca na vida sentimental deste homem com toque de milagre. A sua palavra vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Independente do intuito do adversário, o Senhor é Deus de restituição. Assim como o Senhor ouviu a oração de Jó em Jó 42 e houve restituição na história de Jó. E o mesmo não estava orando nem por ele. Segundo a história vai dizer, Jó estava orando pelos seus amigos. Eu peço ao Senhor, Deus da glória, toca na história desta mulher, na história deste homem, e restitui a vida sentimental, se tem vida sentimental aqui destruída. Pessoas que largaram as próprias vontades, renunciaram para fazer a vontade da pessoa amada, e agora sofre e amarga a dor da solidão, do abandono. Eu oro, Senhor, por pessoas que talvez estão se cobrando. Foi abandonado e ainda se cobra por esse abandono. Entra com socorro na vida desta mulher. Entra com socorro na vida deste homem, Senhor da glória. Alcança relacionamentos com alcance de restituição, assim como o Senhor alcançou a história de Jó, e foram todas as áreas que o Senhor restituiu. E a coincidência com o que estamos fazendo aqui é que houve restituição na história de Jó quando Jó estava orando, e é o que nós estamos fazendo agora, Deus da glória. Estamos também em oração. Por isso nós pedimos a Ti, se diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras com seu relacionamento destruído, entra com restituição, Senhor. Pessoas que estão com a sua terra sentimental abalada, pessoas que estão com a sua terra sentimental talvez até destruída, amargando a dor da solidão, amargando a dor do abandono. Chama a minha muita atenção o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, quando fala que, acabando, pois, Salomão de orar, a glória do Senhor desceu naquele templo que eles tinham edificado, de maneira que Salomão e os sacerdotes não conseguiram ficar aos seus pés. Mas o que me chama mais atenção ainda nessa passagem é que no verso 14 de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o próprio Deus da glória fala com a sua igreja dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, eu te apresento a terra sentimental desta mulher neste momento. Senhor, eu te apresento a terra sentimental deste homem neste momento. Tem pessoas que já não estão nem mais acreditando no amor, acreditando que possam ser felizes na vida sentimental. O Senhor prometeu em 2 Crônicas 7,14 que se nós orássemos em arrependimento, o Senhor ia sarar a terra. E a terra que eu apresento ao Senhor neste momento, que precisa ser sarada,
É a terra sentimental desta mulher, é a terra sentimental deste homem. Quando eu indago a dizer sobre terra sentimental, eu estou me referindo à história, estou me referindo ao coração desta pessoa, que amarga a dor da solidão, amarga a dor do abandono. A Bíblia vai dizer que Jó também, por alguns períodos da sua vida, Jó estava amargando uma dor da sua perca. Jó estava quase que entrando em depressão. Foi necessário o Senhor falar com Jó das suas benfeitorias, para que Jó mudasse o jeito dele pensar. Tem pessoa que está aqui, Senhor da glória, que já está começando a desacreditar que possa ser feliz na vida sentimental. Mas o Senhor pode sarar a terra desta mulher. O Senhor pode sim sarar a terra deste homem. Assim, Deus da glória, como em 2022, nós falamos com alegria, 18 restituição sentimental que o Senhor operou e nós postamos na FOIU. Assim como em 2023, em janeiro, o Senhor já havia nos revelado que iria superar esse número e foram 22 testemunhos de restituição sentimental. 2024, eu creio que neste ano não vai passar em branco com apenas uma restituição. Porque o Senhor é o mesmo, e é o Senhor quem diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Por isso, dentro do contexto da oração por milagres, eu peço a Ti, ó Deus da glória, autor de nossa fé, se diante dessa transmissão tenha vidas com relacionamento abalado ou até destruído, assim como o Senhor ouviu a oração de Jó, e segundo a Bíblia vai dizer, Jó estava orando pelos seus amigos e aconteceu na história de Jó a restituição, a restauração das percas. Senhor da glória, eu creio que o Senhor está ouvindo agora a nossa petição, eu creio que o Senhor está ouvindo agora esta grande corrente de oração por milagre. Portanto, dentro do contexto da oração por milagre, dentro do contexto do clamor por milagre, eu venho pedir ao Deus da glória, autor de nossa fé, onde há um adorador, onde há uma adoradora com a sua vida sentimental abalada ou destruída, vai tocando com toque de restituição, assim como o Senhor tocou na história de Jó. Alamande, calamande, rayacandarábia, arablachuriando, rebiandaraya. Assim como o Senhor ouviu a oração de Jó e houve restituição na história de Jó, Deus olha a vida sentimental desta mulher, Deus olha a vida sentimental deste homem, Pai. Eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre de restituição sentimental, pelo milagre na vida sentimental, porque a sua palavra é quem diz que o adversário ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele tem destruído relacionamentos, e se não for a misericórdia do Senhor a favor da vida sentimental desta mulher, o que há de ser dela, Senhor da glória? Se não for a misericórdia do Senhor a favor da vida sentimental deste homem, o que há de ser da história do mesmo, Senhor da glória? Por isso eu peço, Deus que restituiu todas as percas na história de Jó, onde houver um relacionamento destruído, assim como houve restituição, assim como houve restauração em Jó 42 das percas na história de Jó, toca na vida sentimental desta mulher, toca na vida sentimental deste homem, para assim como em 2022, 2023, 2024, nós venhamos nos regozijar com esse testemunho de restituição sentimental. De calabrande raia candaraia candarábia, urabando que decaia candaraia. Deus de resposta, pois o Senhor se apresentou ao profeta Elias como Deus de resposta diante dos profetas de Baal, diante do povo de Israel. O Senhor se apresentou a Elias como Deus de resposta, e resposta dentro do tema da oração, pois Elias orava por fogo e o fogo desceu do céu e consumiu aquele holocausto. Hoje nós estamos orando por milagre, e eu creio que vidas vão de voltar a essa transmissão. Eu creio que adoradores e adoradoras vão de voltar aqui e testificar os feitos do Senhor em forma de milagre na vida sentimental desta mulher, em forma de milagre na vida, na história sentimental deste homem. Alcança vidas com milagre, alcança história com milagre sobrenatural da glória. Deus criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de maravilha. Eu quero acrescentar também, Senhor da glória, ao clamor por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre da cura, Senhor da glória. Quantas pessoas muitas das vezes se apresentam nesta grande corrente de oração, e o milagre que esse homem almeja ser alcançado pelo Senhor é uma cura. O milagre que talvez esta mulher almeja ser alcançada pelo Senhor é a cura dessa enfermidade, dessas dores. Alablai de cantos de andaraios, ouriande candaraia candarábias. O Senhor pode restaurar a saúde desta mulher agora, Senhor. O Senhor pode restaurar a saúde deste homem agora, Deus da glória.
Lamande Kalashuri Andarábia. O Espírito Santo do Deus da glória pode agora entrar no ser desta pessoa e queimar toda a enfermidade. De Calabrande Hayakandaraios. O profeta Isaías, um dos profetas maiores, conhecido como profeta messiânico. Entre suas profecias, há uma em que ele indagava a dizer que chamou-me muito a minha atenção. Quando Isaías ele teve uma ilustração. Todo o mal vai caindo por terra agora. Toda a enfermidade vai caindo por terra. Agora, messiânico, profeta de nome Isaías, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já levou sobre si na cruz do Calvário de Calabraia, Candarabacandaраmandaio, Uriando que de Calachuriandaraia, toda a nossa enfermidade. Por isso eu acrescento, Deus da glória, a oração por milagre, um pedido ao Senhor, pelo milagre da cura sobre esta mulher, pelo milagre da cura sobre este homem. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui representando dos seus. Talvez este ou esta não quer uma cura para si, mas para um dos seus. Talvez eu ore com a mãe que precisa que o Deus da glória venha curar o seu filho. Talvez já casado que mora distante. Sua filha talvez já casada que mora distante. Talvez eu oro com uma esposa que precisa que o Senhor venha restaurar a saúde do seu esposo, que mesmo debilitado está no seu trabalho. Talvez eu oro com um esposo que pede ao Senhor da glória pela cura da sua esposa. Um filho, uma filha, pela cura do seu pai ou mãe. Um neto ou neta que pede ao Deus da glória pela cura do seu avô, da sua avó. Talvez eu esteja orando com um familiar que precisa que o Senhor venha alcançar um dos seus, que está debilitado, está debilitada. Ou talvez até num leito do hospital, Deus da glória, e precisando, Senhor amado, vivenciar o milagre sobrenatural da glória. Por isso eu te peço, Senhor da glória, se aqui tem vidas representando um dos seus que precisa, que o Senhor venha curá-lo, que o Senhor venha curá-la, que o Senhor venha tocar neste ou nesta com toque de cura. Segundo a sua palavra, Senhor vai dizer, Alabrande Kalashuri Andarábia, em Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu venho pedir ao Deus da glória, eu venho pedir ao Deus de milagre, eu venho pedir ao Deus de maravilha. Deus, envia um anjo da cura aonde estiver esta pessoa, pois a sua palavra vai dizer em Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso eu te peço, Senhor amado, dê ordem a um anjo da cura, de Calabrande Hayakandarábia, dê ordem a um anjo da cura para ir de encontrar esta pessoa, Senhor da glória, Labraia Shuri Andarábia, que precisa viver o milagre da cura, que precisa ser alcançada pela cura por parte do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus vai jogando por terra toda a enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus vai jogando por terra todas as dores. Ainda que seja no leito do hospital, envie um anjo da cura onde estiver esta pessoa. Eu quero unir a minha fé com a fé deste que precisa da cura para um dos seus. Eu quero unir a minha fé, Senhor da glória, com a fé desta que precisa que o Senhor venha alcançar com cura uma das suas, um dos seus. Vai de encontro a esta pessoa, Pai, e toca no mesmo, na mesma, com toque de cura. Em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra toda a enfermidade. Se tem pessoas aqui que precisam ser curados, ser curadas, toca agora nele, toca agora nela, Senhor, com toque de cura de toda a enfermidade. Segundo o profeta Isaías, o seu filho amado Jesus, ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Joga por terra toda a enfermidade que incomoda esta mulher. Joga por terra toda a enfermidade que incomoda este homem. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego em tuas mãos vidas, adoradores, adoradoras. Alcança-os. Alcance-as com alcance de milagre. Em o nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda dentro do contexto da oração por milagres, eu quero entregar em tuas mãos a vida financeira desta mulher. Eu quero entregar em tuas mãos a vida financeira deste homem que aqui se encontra. Tem pessoas aqui, Deus da glória, endividado, endividada. E talvez tenha indagado aos seus próximos a dizer assim, se eu pago as minhas contas, o dinheiro não dá para fazer as compras. E se faço minhas compras, o dinheiro não dá para pagar as contas, pois eu já recebo limitado o valor. Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor pode socorrer esta mulher financeiramente. O Senhor pode socorrer este homem financeiramente. Tem pessoas aqui que talvez estão, Senhor amado, desempregados, desempregadas.
Talvez já tenha deixado currículos em várias empresas, mas nenhum dos empresários ou empresárias requisitaram os serviços desta mulher ou este homem. Pessoas que já deixaram o emprego, deixaram o currículo para sua porta de emprego, até agora nada. Lembro-me da história do teu servo Davi, quando mesmo toma posse do trono. E assim ele pergunta aos seus serviçais: porventura, não há da linhagem de Saul alguém com quem eu possa agir de benevolência? Então eles respondem a Davi: há sim, em Lodebar, há um jovem chamado Mefibosete, este filho de Jonathan. Davi diz: tragam ele até mim para que eu possa agir de benevolência. Então eles levam o jovem Mefibosete até Davi. E Davi, diante daquele jovem, diz assim: a partir de hoje, tudo o que era do seu avô Saul passará a ser seu. Foi o Senhor quem tocou no coração de Davi para exaltar Mefibosete, que estava passando uma situação financeira difícil. Segundo a história vai dizer, ele estava passando uma situação difícil, pois não tinha nem trabalhar. O Senhor pode fazer o mesmo na área financeira desta mulher, Deus da glória. O Senhor pode fazer o mesmo na área financeira deste homem, Deus da glória. Toca, Senhor, com toque de milagre. Alcança este homem, alcança esta mulher com alcance de milagre. Em o nome do Senhor Jesus, o milagre financeiro. Para que empresários e empresárias venham conceder, abrir esta porta de emprego para este homem, para esta mulher que está desempregado, desempregada, ou até está aqui talvez representando um dos seus, que precisa que o Senhor abra uma porta de emprego. O Senhor fala na sua palavra em Apocalipse 3:7 que o Senhor abre porta que ninguém fecha. Porém nós sabemos também que o Senhor fecha a porta que ninguém pode abrir. Abre esta porta de emprego para esta mulher que está desempregada, para este homem que está desempregado, Deus da glória. Pessoas que estão com medo de vir a ter uma decadência tamanha ao ponto de vir a mendigar um pão. E o salmista Davi, em poucas palavras, ele resumiu toda a trajetória de vida, Deus da glória, na sua presença. Quando Davi dizia assim: eu fui jovem, hoje sou ancião. Porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Davi disse que o Senhor jamais desamparou um justo ao ponto do mesmo vir a mendigar um pão. Mas talvez esse homem está preocupado com o quadro financeiro dele. Talvez esta mulher está preocupada com o quadro financeiro dela. Deus tem pessoas aqui que têm sonhos simples, como comprar um móvel novo para dentro da sua casa, um máquina novo, mas não tem recurso financeiro para dar prosseguimento a esse projeto. Pessoas que querem reformar o seu lar, mas não tem condição financeira. Deus exalta financeiramente vidas. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Entre as bênçãos, entre os milagres, o Senhor alcança assim com milagre financeiro. Deus vai mudando a situação financeira desta pessoa que está aqui, que tem planos, que tem projetos, que abrange a área financeira, mas este homem ou mulher não tem recursos financeiros. Muitas das vezes é coisa simples, como por exemplo, fazer uma faculdade ou pagar a faculdade para um dos seus. Muitas das vezes administrar sua empresa, sua própria empresa. Fazer talvez um curso. Eu não sei em que área na vida desta mulher, deste homem, a mesma precisa de um socorro financeiro do Senhor. Eu não sei o que está estagnado na vida, na história desta mulher, deste homem. Mas o Senhor pode exaltar financeiramente, o Senhor da glória. Por isso eu entrego em suas mãos vidas, adoradores, adoradoras. E eu peço ao Senhor: toca, exalta-os, exalte-as financeiramente. O Senhor vai tocando, Pai, na área financeira desta pessoa. Vai dando recursos financeiros, Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus. Assim como Ezequiel no vale do osso seco, ele estendeu suas mãos e profetizou naquela terra. Eu quero profetizar a providência financeira onde estiver faltando, em o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Eu quero profetizar em o nome do Senhor Jesus a providência financeira chegando na tua história. Esse projeto que você deixou de lado, começa a arquitetar, projetar ele novamente. Deus te dará condição de Deus vai te dar condição, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Você já pensou até em desistir porque você não tem condição financeira para realizar esse sonho? Não sei se é uma faculdade. Eu não sei se é adquirir a casa própria porque você vive de aluguel. Mas recebe a condição da glória. Recebe uma surpresa do Senhor.
Rebiante com de canto, rebiandaramandaio. Uriando que mandaia candarábia. Recebe condição do Senhor. Se prepara. De calablaia churiando, rebiandaraio. Tem pessoa que vai se aproximar de você depois que Deus te exaltar. E candaraia, candorebi andaraio. Tem uma pessoa que se afastou de você com medo de você pedir emprestado laia, candorebi andaraia. Tem uma pessoa que se afastou de você com medo de você pedir emprestado lebi andaraio, mas vai se aproximar de calachuri andarábia, porque a exaltação de cori andaramandaia, a exaltação na tua história financeira. Urabando que mandaio, que bandaia candarábia, rablachuri andorei, a candaramandaia candarábia. Urablacho do que de candaraia candaraio, urabrando que mandaia candaraia, arablachuriando rebia candaraia candaraia, urabracando rebia choria. Eu não sei quem é você, mas Deus manda te dizer, vai se aproximar de novo. Vai se aproximar de novo. Se afastou por causa da sua condição financeira. Estava até com medo de você ter inveja da vida desta pessoa, mas hoje Deus começa a mudar quadros financeiros. De candurebia churia, orabando que mandaio, e de caia candarábia, oriando que mandaia candaraio, rabacandaramandai, de candurebia churiando remandaio, arablando que de calachúria, arablachegia. Eu não sei quem é você, mas tem uma surpresa, lamande candarábia. Tem uma pessoa que você nunca imaginava, Deus vai enviar e vai te surpreender com uma grande oportunidade. De calabra chúria candurebi andaraia. Uma oportunidade que vai mudar. Uma oportunidade que vai mudar a sua situação financeira. Harabrando que mandaio, que me anda rabia choria, harabracando reia, cando remandaio, oramando que decando rebia show, e decando reia, candaramandaio, harabracando rebiando rebiandaraio. Ei, você não vai ter que vender isso que você estava pensando em vender, não. Ei, alabrando e caia. Eu vejo uma pessoa que estava pensando em desfazer de algo, mas estava com a dor no coração. Eita, candarai, arabacanduremandaiô. Não precisa não de candaraia, porque o Senhor, ei, alabando que mandaia candaraio, Ele ainda é Deus galardoador. Arabrando que mandaio, que de candarábia, alabrachoriando remandaio, e de candoreia candaraia. Pode tu tomar posse, e de candorébia. O Senhor me faz contemplar o Espírito Santo do Senhor, alabrandeque, cumprimentando, colocando a mão do ombro de Edecandurébia, colocando a mão do ombro de uma pessoa que passou por humilhação, por causa de uma situação, e a situação financeira, e você disse assim: terra, a pior coisa que tem é depender dos outros. Oriando que mandaia, a pior coisa que tem é depender da ajuda dos outros. Quando a pessoa não está com o coração bom, ei, alabando que mandaia, hoje o Espírito Santo do Senhor, Ele te cumprimenta e diz: estou eu, Senhor, enviando recursos financeiros. Alabacandura mandaia candaraia. Deus manda te dizer: você não vai precisar se humilhar, mas essa pessoa não. Eu trouxe você aqui para te dizer: a terra da humilhação está sendo exaltada a partir de hoje na tua história. Decando rei, alamando que mandaia candaraia. Pode tu contemplar aí, alabando que de calachúria, rabando que mandaia candarábia, arabrachúria, andecando rebiandaraio, e me andecando reia candarábia, orablacando rebia chúria andaraia, o decando rebia chúria andaraio, e me andecandarábia. Roseli, eu vejo você com desejo de algo no teu coração, mas eu vejo alguém puxando o contrário.
contrário. E você dizia assim: Roselinei Pereira, Edecandarabia Shúria, Roselinei Perente. E você dizia assim: como eu posso tentar de uma maneira se essa pessoa pensa e tenta ao contrário? Parece que está puxando, parece que eu tenho sonho, mas essa pessoa puxa ao contrário, parece que está tentando que dá errado. Mas o Deus da glória fala assim, fala para ela: hoje está caindo por terra de Candarabia na tua história. E Candarabia Shuri Andaraio. A labra chega, não Roseni Pena, não é pra você não, pra Roseni aqui, ó. Ede calabra yashuri andarabia, orabacandoreia, candarabia shuria, orabandequeia. Hoje está caindo por terra, hein? De calabra shuri andaraio, alabrande calabaia candurebia shuria, oriando que mandaia candaraia, orabra shuri andaraia. O Senhor, Ele vai mudar os pensamentos de uma pessoa a respeito do que Ele vai fazer na tua história. Calma. Não fique indignada por causa do pensamento e atitude desta pessoa, não. Deus manda te dizer que a sua história não depende da atitude desta pessoa para progredir e para o Senhor te exaltar, não. Ebi andaraio, de candorebia candaraia candarai. Ao contrário, manda te dizer o Senhor. Diga para ela, através do que eu, Senhor, farei, eu vou mudar os pensamentos desta pessoa. Eu não sei em que grau de proximidade esta pessoa tem sobre você, irmã Roseli. Mas Deus mostrava assim, sabe? Você puxando para um lado e alguém puxando ao contrário. Decomanda candaraio, ebiando que mandaia candarábia. E Deus manda dizer: eu ainda sou o Deus que revelo o oculto e o profundo. Vou eu, Senhor, entrar com providência. E através do que eu vou fazer, vai ter mudança nessa atitude. Acalma o teu coração, hein? De candarábia, teu esposo, né? Se acalma o teu coração, porque vai ter mudança na atitude dele, porque Deus vai entrar com eita de candarabia shúria, Deus vai entrar com providência. Lamande raia candurebi andaraio, alamando que mandaia candarai, urabacandure mandaio, deco de canto rebi andaramandaio, urablachuri andorebi andaraio, do que de candaraia candarabia shúria. De calachuri andaraio, redecandorebia chúria. Maria Solange tem, Deus me revela, eu vou falar. Eu via você falando assim: eu choro sem ninguém ver. Eu tenho um cantinho onde eu choro, onde eu falo com Deus e ninguém vê. E eu via você, Maria Solange,